Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre sequências e séries. Começando então com sequências, né? O que é uma sequência? Uma sequência é uma sucessão de números. Para nós, vai ser uma sucessão de números reais. Eu não vou falar em infinito aqui, porque uma sequência para nós sempre é infinita. Ela nunca é poucos números, ela é um número infinito de números alinhadinhos. Um é o primeiro, um é o segundo, outro é o terceiro, outro é o quarto, outro é o quinto, etc. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma sequência formada por 2, 4, 6, 8, 10, etc. Seguindo essa regra de formação aqui, que é só números pares, né? Começa no 2, 4, 6, 8, 10, o próximo aqui seria 12, pela lógica, né? Ou a gente pode pegar o dos ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, etc. Né? Aqui o próximo seria 11, 13, 15 e assim por diante. Né? Deu para entender aqui a regra de formação dele. Ou eu posso pegar, por exemplo, a sequência formada por 1, 4, 9, 16, 25, etc. A priori, né, se eu só olhar assim, bom, parece que não é nem só pares, nem só ímpares. Também não parece ser uma soma de alguma coisa, né? Bom, enfim, tem uma regrinha de formação dela aqui. Ou então eu posso pegar vou dar mais um exemplo aqui. Começo com 2, depois eu vou a 3, 4, 5, 6, etc. Seguindo os números naturais aqui, né? Aqui todas são sequências, né? Se eu olhar para essa aqui, eu não preciso escrever todos os números. Eu sei que os números delas são só os números pares, né? Nessa posição aqui, todas elas têm o primeiro termo. Aqui tem o segundo, aqui o terceiro, aqui o quarto, aqui o quinto, etc. Né? Então, o primeiro termo é 2, dessa aqui, o segundo é 4, depois 6, depois 8, depois 10. Eu poderia simplesmente escrever isso aqui, vou botar entre uma chave aqui, 2 vezes n. 2 vezes o número natural. Quando n é 1, 2 vezes 1 é 2. Quando n é 2, 2 vezes 2 é 4. Quando n é 3, 2 vezes 3 é 6. Então eu formo toda a sequência a partir desse aqui, escrevendo assim, n indo de 1 até infinito. Né? Essa sequência aqui, ao invés de eu escrever toda ela, se eu escrever só isso aqui, eu entendo isso aqui. Tá? É 2n, n indo de 1 até o infinito, de 1 em 1. O 2 vezes 1 vai ser o primeiro, 2 vezes 2 vai ser o segundo, e assim por diante. Aqui são só os ímpares. Os ímpares são representados por 2n mais ou menos 1. Eu vou botar 2n mais 1 só para a gente não precisar começar em n igual a 1 de novo, como lá em cima, né? 2n mais 1. Quando n é igual a 1, fica 2 vezes 1 mais 1, 3, que é o segundo termo. Quando n é igual a 2, fica 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, que é o terceiro termo. E assim por diante, né? Vai crescendo, só que eu esqueci daquele 1 ali, né? Então eu posso fazer n começar em 0 até infinito. Eu posso começar de outro n. No n igual a 0 vai dar o meu primeiro termo aqui. 2 vezes 0 mais 1 é 1.
2 vezes 1 mais 1 é 3. 2 vezes 2 mais 1 é 5. E assim por diante. Então, se eu quiser a expressão 2n mais 1, eu posso começar em 0. Ou, né, seria exatamente a mesma sequência, 2n menos 1, mas aí o meu n teria que começar em 1 até infinito. Né, que daí quando n começa em 1 fica 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Aí deu o primeiro termo. Tanto faz a forma como eu escrever, vai gerar os mesmos números aqui. Nesse outro, na primeira posição é 1. Na segunda é 4, que é 2 ao quadrado. Na terceira é 9, que é 3 ao quadrado. Na quarta é 16, que é 4 ao quadrado. 25 é 5 ao quadrado, etc. Então, se eu usar a expressão n ao quadrado, n variando de 1 até infinito, eu tenho essa sequência aqui. Se eu olhar para essa aqui, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, etc. Na posição 1, eu tenho 2. Na posição 2, eu tenho 3. Na posição 4, na posição 3 eu tenho 4. Na posição 4, eu tenho 5 e assim por diante. Lá na posição n, eu vou ter o número n mais 1. Então, n mais 1 com n começando em 1 até infinito. Quando n é igual a 1, fica 2. Quando n é igual a 2, é 3. Quando n é igual a 3, é 4, etc. Né? O meu termo AN, né, uma sequência genérica, né, do tipo AN, para n variando de um ponto inicial, pode ser 1 até infinito, ou de 0 até infinito, eu chamo esse cara aqui de termo geral da sequência. É ele que me dá toda a sequência. Ele é em função de n. Isso é uma função que pega cada número natural e associa a uma imagem. Se eu tenho a sequência de termos, né, eu posso pensar, bom, se eu tenho uma sequência, na verdade eu tenho uma função, eu posso pensar o limite disso aqui. Isso aqui vai indo para onde, né? Todos esses nossos exemplos aqui, à medida que o n cresce, os valores aqui crescem também. Então, quando n vai para infinito, 2n também vai para infinito. 2n mais 1 também, n quadrado também, n mais 1 também. Então a gente pensa, bom, todas vão para infinito? Não necessariamente. Se eu pegar a sequência, por exemplo, 1, meio, 1/3, 1/4, etc., cujo termo geral aqui vai ser dado por 1 sobre n, para n variando de 1 até infinito. Então, 1 dividido por 1 é 1, 1 dividido por 2 é meio, por 3 é 1/3, 1/4, etc. Se eu fizer esse n ir para infinito, então essa expressão aqui vai para zero, né? Se eu pensar aqui, limite quando n vai para infinito de 1 sobre n é igual a zero. Então essa sequência aqui, ela está indo para zero. Se eu pensar na sequência 1 meio, 2/3, 3/4, 4/5, etc. O de baixo está sempre uma unidade acima do de cima, né? Então, isso é n, para n começando em 1, dividido por n mais 1. Para n começando em 1 até infinito. Quando eu faço o n ir para infinito, vai funcionar exatamente como um polinômio. Eu sempre pego o cara de maior grau. O limite aqui é igual ao limite lá no cálculo A. Tu vai fazer o n ir para infinito do jeito que tu fazia no cálculo A. Isso aqui é o limite quando n vai para infinito de n sobre n mais 1 é igual a limite de n sobre n, que é 1.
né? E assim sucessivamente eu posso pegar outras sequências aí, né, com resultados dos mais variados, né? O que é sempre importante eu ter em mente? O limite aqui funciona exatamente igual ao limite do cálculo. Então, se aqui fossem polinomiais, né? Limite quando n tende a infinito de um polinômio, sei lá, n na k mais mais c dividido por n na L mais mais C linha, C1, C2 aqui, né? Se são dois polinômios, esse limite é simplesmente o de maior grau. Aqui pode ter inclusive um AK e aqui um AL. Então, isso aqui é exatamente AK, o maior termo do de cima. Faltou o limite aqui. É o limite quando n tende a infinito de AK n na K sobre AL n na L. Se o L e o K forem iguais aqui, corta, dá K sobre a L. Se o K for maior, isso vai para infinito. E se o L for maior, isso vai para zero. Então, exatamente igual funciona lá para o limite de polinômios. Então, sabendo o que é uma sequência, a gente pode pegar e definir o que é uma série. Então, vamos lá. O que é uma série? Uma série é a soma dos termos de uma sequência. Basicamente, isso aí. A gente ilustra isso aí por um símbolozinho que é um sigma maiúsculo, né, que a gente lê como somatório, para n variando do início da sequência, que eu vou usar 1, mas pode ser 0, pode ser menos 1, 2, 3, etc. Depende da minha sequência. Até o infinito, é uma soma infinita, digamos assim. E aqui eu boto o termo geral da sequência, né, que é o termo da série. Então, por exemplo, né, se eu pegar a sequência 2n, eu posso fazer, eu vou colocar aqui exemplo, a série dado por n indo de 1 até infinito, da soma da sequência 2n. Isso aqui seria o que? 2n, eu vou começar no 2, então aqui eu vou começar no 0. Então, para ficar exatamente igual ao exemplo anterior, eu vou começar no 1. Então, isso aqui fica 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 3, 6, mais 2 vezes 4, 8, mais etc. Uma soma infinita. Isso aqui seria A1 mais A2 mais A3 mais etc. Né? Até o infinito. Isso aqui é uma soma infinita. Só de olhar para isso aqui eu já tenho uma noção que eu não vou conseguir fazer essa soma nunca, né? Porque os números vão ficando cada vez maiores e eu tenho que somar infinitos números grandes, né? Entre aspas. Depois a gente vê o que significa isso aí. Mas também eu posso pensar na soma para n variando de 1 até infinito, por exemplo, de 1 sobre n. Se n é igual a 1, é 1, mais n igual a 2, mais n igual a 3, mais n igual a 4, mais etc. Que os números vão ficando bem pequenininhos, né? A gente vai ver lá adiante que, apesar disso aqui ir ficando cada vez menor,
essa série aqui não dá para a gente fazer essa soma, a gente não consegue encontrar um resultado para ela. Essa série aqui é o que a gente chama de série harmônica. É uma série bem importante. Agora, se eu pegar a série que vai de 1 até infinito, de 1 sobre n ao quadrado, bom, para n igual a 1 é 1, para n igual a 2 é 1/4, 2 ao quadrado, né? Para n igual a 3 é 1/9, para n igual a 4 é 1/16, etc. Essa série aqui, apesar de ser meio parecida com a de cima, tem um pouco menos de termos, né? Essa série aqui a gente vê depois que dá para fazer essa soma. É o que a gente chama de série convergente. Série divergente é a que eu não consigo encontrar um resultado para ela aí. Série convergente é a que eu consigo. Então, né, aqui a gente está fazendo coisas bem visíveis. Eu sei que as coisas vão aumentando aqui ou diminuindo, dá para mais ou menos ter uma noção, exceto dessa do meio aqui que estraga. Só que, né, existe também a possibilidade de eu fazer a sequência menos 1 na n, para n variando de 0 até infinito. Isso aqui é menos 1 na 0 é 1, menos 1 na 1 é menos 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 1, etc. Ou seja, é uma sequência que alterna entre 1 e menos 1 até o infinito. E fazer então a série dessa sequência para n variando de 0 até infinito, de menos 1 na n. Essa aqui é muito importante, vocês sempre usam ela para ficar alternando sinais, né? Menos 1 na n, isso aqui vai ser n igual a 0 é 1, n igual a 1 menos 1. Até vou escrever ela aqui um pouquinho mais para baixo, que vou botar um igual a 1. Se n igual a 1, menos 1 na 1 é 1, é menos 1. Se n igual a 2, menos 1 ao quadrado é 1. Se n igual a 3, menos 1 ao cubo é menos 1. Mais 1, menos 1. Vou fazer bastante termos aqui. Mais 1, menos 1. Mais 1, menos 1, etc. Né? Então vou apagar esse cara aqui. Mais 1, menos 1, etc. A lógica, né, me diz que, bom, de repente eu consigo somar esses caras. Eu posso fazer essa associação assim, ó. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 0. 0, etc. Né? Ou seja, para cada um eu tenho um menos 1 do ladinho dele, que quando eu somar de 2 em 2 dá 0. Então isso aqui seria 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Ó. Mais um monte de 0. A minha pergunta é, isso aqui dá 0? A priori essa soma parece dar 0, né? Então, vou guardar esse 0 aqui. Vou apagar essa associação aqui. Lembra que isso é infinito. Então, vou colocar aqui uma opção, né? 0. Agora eu vou fazer uma seguinte associação. Vou deixar esse menos 1 aqui. Esse 1 aqui, aliás, esse primeiro termo. 1. Agora eu vou olhar assim, menos 1 mais 1 é 0. Menos 1 mais 1 é 0. Menos 1 mais 1 é 0. Menos 1 mais 1 é 0.
Menos 1 mais 1 é 0. Não vai ficar esse menos 1 aqui, porque ele cancela com o próximo mais 1 que está aqui do lado dele, embutido nos 3 pontinhos, né? Então, para cada menos 1 que eu tiver, eu vou ter um do ladinho. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais etc. Ou seja, soma, deixa eu apagar aqui o menos 1 para não dar confusão. Somei o 1 com um monte de 0. Então, isso aqui seria igual a 1, né? Então, a outra opção para essa aqui é 1. Mas eu posso ainda, nesse mesmo espírito, apagar isso aqui. Ao invés de eu separar esse 1 aqui, eu separo esse menos 1 aqui. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 1 aqui e vou juntar com esse menos 1 aqui. Então, 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. 1, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. 1 menos 1 é 0. 1 menos 1 é 0. Então, para cada 1 que eu tiver, eu tenho um menos 1, uma, duas, três posições à direita. E isso aqui vai para infinito. Então, para cada esse 1 aqui vai ter um 1, menos 1, 3 posições para lá. E do lado desse menos 1 vai ter o 1, que vai ter o menos 1, 3 posições para lá. Então, se eu somar isso aqui tudo, fica 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. E um outro candidato para isso aqui é menos 1. E eu posso fazer essa livre associação do jeito que eu quiser agora, né? Eu posso pegar esse 1 aqui, esse 1 aqui, e esse menos 1 eu cancelo com esse mais 1. Esse menos 1 eu cancelo com esse mais 1. Esse menos 1 eu cancelo com esse mais 1. Cancelo esse com esse. Esse com o próximo que está ali dentro. E assim por diante, né? Para cada menos 1 que eu tiver, eu vou ter o 1, 1, 2, 3 unidades à direita. Esse menos 1, 1, 2, 3 unidades à direita. Esse menos 1, 1, 2, 3 unidades. Isso vai para infinito. E eu vou indo de 0 em 0. Só que eu fiz 1, mais 0, mais 1, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então, um outro candidato para isso aqui é 2. E assim eu posso fazer do jeito que eu quiser. Posso fazer o mesmo esquema e achar o menos 2. Posso isolar 3 uns. Esse e esse. Esse menos 1 vai cancelar com esse mais 1, esse com aquele mais, esse com aquele mais e assim por diante, porque isso é infinito. Então, também pode ser 3, pode ser menos 3, ou seja, qualquer valor inteiro eu consigo fazer resultar nessa soma aqui. O que isso me diz? Qual dos caras eu escolheria aqui para ser o resultado dessa soma infinita? Nenhum. Nenhum, porque a gente vai dizer que essa série aqui diverge. Ela não dá um resultado, ela depende da forma como eu somo. A gente sempre vai fixar uma série como sendo a soma dos caras em sequência. Tá? Eu somo o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, etc. Então,
para mim dizer se uma série dá ou não dá, eu tenho que ser um pouco mais fino, um pouco mais preciso. Então vou apagar aqui. Vou pegar essa série aqui. Também vou apagar isso aqui. E vou definir uma série aí genérica. Vou começar então da seguinte forma. Vou pegar uma série que é soma n variando de... Vou começar de 1 até infinito do termo geral a n. É uma série que eu nem sei o que é aqui. A1 mais A2 mais A3 mais até o infinito. Como é que eu vou fazer isso aqui para que eu não tenha aquele problema que eu tive lá no -1? Né? Eu vou definir uma nova sequência a partir dessa série, que são a sequência das somas parciais. O S1 vai ser simplesmente o A1. O S2 vai ser o A1 mais A2. O S3 vai ser o A1 mais A2 mais A3, etc. A soma do 1, né, S1, eu vou ler como a soma de um termo só. Aqui como a soma dos dois primeiros, aqui como a soma dos três primeiros, eu vou pegar um Sn qualquer, que vai ser a soma dos n primeiros, A1 mais A2 mais A3 mais etc, um número finito de termos aqui no meio, mais a n. São n primeiros termos. Com isso aqui, eu tenho uma sequência Sn, n variando de 1 até infinito. O que isso aqui está relacionado com a série? À medida que n vai indo para infinito, eu vou tendo uma soma infinita. Então, digamos que eu pudesse admitir que o n fosse igual ao infinito, eu teria a minha série. Mas eu não posso admitir que n seja igual a infinito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o limite quando n tende a infinito do Sn, que é o limite das somas parciais da série. E a gente vai indicar esse cara como sendo, então, o valor da série. Tá? Se eu somar todo mundo aqui, dá o valor desse limite. Mas aí cabe uma pergunta, né? O limite sempre existe? Nem sempre. Se existir, a gente diz que a série converge. Se não, se não existir, a gente diz que a série diverge. Ou seja, dá para fazer a soma infinita, se existir, ou não dá para fazer a soma infinita se não existir. Então vou pegar um exemplo concreto aí. Eu vou pegar o exemplo do -1. Vou pegar a série soma de -1 na n, para n indo de 0 até infinito. E isso aqui é 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, etc. Né? A gente foi lá atrás, a gente viu que a gente podia associar isso aqui e obter qualquer valor, né? Por isso que dava uma coisa estranha. A soma o resultado da série, ele sempre vai ser um limite. O limite é único. Então eu não posso achar vários valores aqui, eu tenho que achar um só. Né? Aqui quem seria o S para n igual a 0? S0.
É só o primeiro aqui, né? É só 1. O S1, que seria n indo de 0 até 1, seria 1 menos 1, que é 0. O S2, que seria para o n indo de 0 até 2, então é 0 menos 1 e 1. Então, 1 menos 1 mais 1, que é 1. O S3 seria 1 menos 1 mais 1 menos 1, que é 0. O S4 seria 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1, que é 1. Então, etc. Se eu olhar para essa sequência Sn, o que vai acontecer aqui? Vai se alternar entre 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Então, isso não está tendendo a lugar nenhum. Não existe limite quando n tende a infinito do Sn. Então, isso significa que a série diverge. Então, se eu olhar para essa aqui, ela é uma série divergente. Agora, vamos pegar um exemplo de uma série que converge, né? Eu vou pegar um exemplinho, vou pegar somatório 3 sobre 10 na K. Para K variando de 1 até infinito. Esse 3 sobre 10 na K, ele é 3 sobre 10 na 1, mais 3 sobre 10 na 2, mais 3 sobre 10 na 3, mais etc. Tá? Dá para entender como é que funciona ali. Se eu pegar as somas parciais dele, o meu S1 é 3 décimos. O meu S2 é 3 décimos mais 3 sobre 10 ao quadrado. O meu S3 é 3 décimos mais 3 10 ao quadrado mais 3 sobre 10 ao cubo. Se eu seguir pensando nessa lógica, né, sempre no mesmo esquema, o meu Sn ele vai ser a soma para K variando de 1 até N de 3 sobre 10 na N, né? 3 10, 3 10 ao quadrado, 3 10 ao cubo, etc. até 3 10 na N. Isso aqui, se eu for escrever por extenso, é 3 10, 3 10 quadrado, 3 10 ao cubo, mais etc. 3 10 na N. Esse seria o meu Sn escrito por extenso. Olha só, o Sn tem n parcelas. O S1 tem uma, o S2 tem duas, o S3 tem 3, etc. O Sn tem n parcelas. Quando eu for fazer o limite, quando n vai para infinito, do meu Sn, vai ficar complicado de eu somar infinitas parcelas, né? Que eu vou ter que somar um número cada vez maior de parcelas. Então, o que eu preciso fazer é simplificar esse meu Sn de forma que eu consiga fazer esse limite. Esse limite aqui não dá para fazer do jeito que ele está. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer ele aqui em cima. Vou pegar o Sn igual a 3 sobre 10 mais etc. 3 sobre 10 na N. E vou observar uma coisa, ó. Cada parcela
é a anterior multiplicada por 10 embaixo. Essa aqui é essa aqui multiplicada por 10 embaixo, essa aqui multiplicada por 10 embaixo, etc. Ou seja, a próxima parcela é a parcela anterior vezes 1/10. Se eu multiplicar tudo isso aqui por 1/10, é como se eu pegasse tudo isso aqui e jogasse um pouquinho para frente. Então, 1/10 do SN é 3 sobre 10 ao quadrado, mais 3 sobre 10 ao cubo, mais, vou deixar só até aqui, etc., mais 3 sobre 10, aqui vai ser na n mais 1, mas eu vou botar uma parcelinha antes, 3 sobre 10 na n, quero 3 sobre 10 na n menos 1 vezes o 10 embaixo, mais 3 sobre 10 na n mais 1, né? 1 a mais aqui porque eu tenho um 10 a mais multiplicado ali embaixo. Então, se eu for olhar esse aqui e esse aqui, daqui para cá, todo mundo ocorre aqui. Só esse cara aqui fica de fora. E daqui para cá, todo mundo ocorre aqui. Só esse cara aqui fica de fora. Então, se eu fizer esse menos esse, todos esses termos intermediários vão se cancelar. Vai ficar só o primeiro e o último, né? Então, SN menos 1/10 SN, vou botar aqui um menos na frente, vai ficar menos esse, menos um monte de gente aqui no meio, menos esse, menos esse. Então, se eu olhar aqui, esse menos esse vai sumir com esse menos esse, todos os intermediários aqui, até esse com esse. Sobra a primeira parcela do primeiro e a última parcela do segundo. Então, SN menos 1/10 do SN é igual a 3/10 menos 3 sobre 10 na n mais 1. Isso aqui, se eu botar o SN em evidência, né, SN é um número, né, é uma soma aqui, mesmo que eu não saiba fazer, ele tem que ser um número, né? Isso vai ser 1 menos 1/10 SN igual a 3 sobre 10 menos 3 sobre 10 na n mais 1. Ou, passando isso aqui para lá, dividindo, isso aqui é 9/10, né? SN igual a 3/10 menos 3/10 na n mais 1, dividido por 1 menos 1/10, que é 9/10. Então, dividido por 9/10. Então, limite quando n vai para infinito de SN é igual, se eu olhar para isso aqui, é limite do 3/10, o 3/10 é constante, menos 3 sobre 10 na n indo para infinito, então isso aqui vai para zero. Então, menos 0 dividido por 9/10, ou melhor, 3/10 vezes 10 nonos, que é 1/3. Né? 10 corta com 10, 3 nonos é 1/3. Então, se eu olhar toda essa soma aqui em cima, né, quando n vai para infinito, isso aqui converge para 1/3. Então, isso aqui não é uma coisa miraculosa, tá? Que vocês inventam esse 1/10 aqui, né? Esse 1/10, ele aparece aqui na série para um tipo de série específico, tá? Que a gente já vai ver agora. Então, se eu pegar uma série bem específica, tá? Uma série do tipo somatório n
variando de 1, ou melhor, vou colocar assim, de 0 até infinito, de R na N vezes A, isso aqui seria A mais RA mais R quadrado A mais R cubo A mais etc. Né? O termo só vai mudando o expoente ali, cada termo é o anterior vezes o R, né? É uma série que a gente chama de série geométrica. É uma série em que cada termo é obtido a partir do seu anterior multiplicado por um número fixo, que a gente chama de razão. Então, se eu pegar uma série qualquer, né, e quiser ver se a série é geométrica, basta que eu observe o primeiro termo, quando eu olhar para o segundo, ele tem que ser o primeiro vezes alguma coisa, algum número. Quando eu olhar para o terceiro, tem que ser o segundo vezes o mesmo número. Então, se eu fizer diretamente o somatório de AN, para N variando de 0 até infinito, por exemplo, né? O A0 é dado, o A1 tem que ser A0 vezes R, o A2 tem que ser A1R, que é A0 R quadrado, o A3, seguindo a mesma lógica, tem que ser o A0 R ao cubo, e assim sucessivamente, né? Para a minha série ser geométrica, tem que seguir essa ordem. A maioria das séries não segue essa ordem, tá? Se tu quiser que a série seja geométrica, tem que seguir essa ordem. Então, vou pensar aqui o seguinte, né? Quem seria o meu S0? Seria o A. Quem seria o S1? A mais RA. Quem seria o S2? A mais RA mais R quadrado A, etc. O meu Sn seria A mais RA mais etc. mais R na N A. Né? Fazendo aquele mesmo esquema que a gente fez ali para um terço, para um décimo, eu vou fazer RSN, justamente porque eu translado todo mundo aqui uma unidade para frente, né? Um passo para frente. Aqui eu vou ter o RA, que é o segundo termo, mais R quadrado A, que é o terceiro, mais etc. Até vou colocar mais um termo aqui para ficar bem visível. R quadrado A mais etc. R na N A. Mais etc. Mais esse aqui vai dar R na N mais 1. Né? Vou colocar um termo antes dele, que é o R na N A mais R na N mais 1 A. Sn menos RSN é igual a isso menos isso. Então, tudo que tem daqui até aqui vai cancelar com tudo que tem daqui até aqui. Só vai sobrar isso e isso aqui com sinal invertido. Tá? Então, isso fica A menos R na N mais 1 A. E isso aqui, então, significa que isso aqui é 1 menos R Sn, então isso aqui significa que o Sn é A. Aqui eu vou colocar em evidência 1 menos R na N mais 1.
dividido por 1 menos r. O que acontece aqui, né? Se eu for analisar o limite, quando n tende a infinito do Sn, eu vou ter algumas opções, né, de acordo com o valor do r aqui. Se o r está entre menos 1 e 1, não vale ser menos 1 nem 1, não pode ser 1 por causa do... vai dar 0 embaixo aqui. Também não pode ser menos 1. Vamos analisar entre menos 1 e 1. Tá? Entre menos 1 e 1, uma potência indo para infinito aqui, isso aqui vai para 0. Então, se eu colocar aqui a condição, se módulo r menor do que 1, ou seja, r está entre menos 1 e 1, então esse limite aqui, isso é uma constante, é a vezes 1, menos 0, isso aqui vai para 0, dividido por 1 menos r. Ou seja, essa série geométrica vai para isso aqui, se a razão dela é menor do que 1. Agora, se módulo r é maior ou igual que 1, ou seja, se r é maior do que 1, se r é igual a 1 não vale aqui, né, dá erro. Se r é igual a menos 1, isso aqui vai ficar se alternando de sinal, também a gente já viu que alternada não funciona. Agora, se r é maior do que 1 ou menor do que menos 1, esse expoente aqui ou vai ficar se alternando, indo para infinito, com sinais alternados, ou se for positivo, isso aqui vai para infinito. Né? Então, com esse menos na frente vai para menos infinito, e isso aqui diverge. Então, não existe o limite quando n vai para infinito do Sn. Então, em resumo, né, para uma série geométrica, a gente tem o seguinte teorema. Né? Se eu pegar a série somatório R na n A, para n variando de 0 até infinito, ela resulta, né, ela é convergente e resulta em A, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos a razão. Sempre o primeiro termo, 1 menos a razão. Se aqui o meu n começasse em 1, o primeiro termo seria RA. Né? Mas aqui eu comecei em 0, vai A. Tá? Se fosse 1, o carinha aqui de cima seria RA, com a mesma conta que a gente fez aqui. Então, isso aqui se módulo R menor do que 1. Então, a série geométrica é sempre convergente e converge para A dividido por 1 menos a razão se o módulo R, módulo da razão, for menor do que 1. Ou seja, né, até vou escrever aqui, o R está entre menos 1 e 1. Somatório n variando de 0 até infinito de R na n A diverge se módulo R maior ou igual que 1, ou seja, maior ou igual que 1 ou menor igual que menos 1. Então, para a série geométrica, é bem fácil da gente determinar se ela converge ou se ela diverge, e mais do que isso, é bem fácil da gente determinar para onde ela vai. Ela vai para esse númerozinho aqui, né? Que é exatamente o exemplo anterior, né? O exemplo anterior era o quê? Se eu pegar e apagar isso aqui, vou manter só o teoreminha ali no canto. Eu tinha somatório n variando de 1 até infinito de ter 3 sobre 10 na n. Né? O primeiro termo é quando n igual a 1. Então, isso aqui é 3 sobre 10. É o meu A aqui, né?
primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Qual é a razão? O primeiro cara é 3 sobre 10. O segundo é 3 sobre 10 ao quadrado, que é o primeiro multiplicado por 10 embaixo. O terceiro é 3 sobre 10 ao cubo, que é o segundo multiplicado por 10 embaixo, etc. Né? Então, é a mesma coisa que multiplicar por 10 embaixo. Então, esse é a nossa razão, é multiplicar por 10 embaixo, ou seja, é 1/10. Então, só fazendo essa continha aqui, bem mais rápido, 3 décimos, 1 menos 1 décimo é 9 décimos, então é 3 décimos vezes 10 nonos. 10 com 10, 3 nonos, 1/3. Então, bem mais rápido da gente fazer do que a gente ficar sempre fazendo a conta toda de novo, multiplicando pela razão. Né? Ter essa formulazinha aqui em mente. Né? Então, daqui um pouco a gente vai falar um pouco sobre os testes de convergência, que é quando a gente não tem essas séries assim tão bonitinhas.